Nesse vídeo, eu vou lhe explicar como centenas, milhares de famílias vêm conseguindo reduzir a mensalidade do plano e ainda tornando ele incancelável, tornando vitalício. Eu vou lhe ensinar, o que eu vou lhe demonstrar agora resolve essa questão da seguinte forma. Ou seja, você vai afastar os últimos aumentos dos últimos 10 anos. É isso mesmo. Se o seu plano tiver essa duração, você vai retroagir nos últimos 10 anos, substituindo os aumentos que você sofreu por aqueles índices da ANS. Usemos o exemplo agora aí de 2024. O índice da ANS foi de 6,91 e provavelmente você sofreu um aumento aí 3 vezes maior, no mínimo. Você deve estar sofrendo com um aumento de 20%, 25% ao ano, tornando praticamente impagável. E talvez você tenha até tido já feito o cancelamento e mudado de operadora, ou mudado aí para um outro tipo de plano. Veja só, nesse tipo de cenário o que você consegue é uma redução diminuta. Imaginemos aí que você sofreu um aumento de 25% e seu plano foi para R$3.000. Nesse cenário, se você mudar de operadora, de certo você trará seu plano para R$2.500, R$2.600, quando muito. E no ano que vem, você terá o mesmo problema. E a quem se presta isso? Veja só, se você contratou o seu plano de saúde através de um CNPJ e por trás é um pequeno grupo familiar, é altamente provável que nós estamos diante do que nós chamamos de falso coletivo. E o que é esse falso coletivo? Veja, se você for hoje numa grande operadora, Sul América, Unimed, Amil, eles não comercializam mais os planos individuais. E o segredo é, por que não comercializam? Porque os planos individuais são regrados, são disciplinados pela ANS, especialmente os aumentos. Já os planos coletivos, eles não têm nenhum tipo de regramento, embora a ANS pudesse fazer essa verificação, mas na prática ela não faz. E os planos aplicam aumentos abusivos, como todos nós sabemos. Então veja, qual é a solução para esse problema? Você, consumidor, tem que ingressar com uma ação judicial, dando conta de que você contratou através do CNPJ, porque eles não comercializam mais os planos individuais, e por trás há um pequeno grupo familiar. É necessário que haja um pequeno grupo familiar. Se houver envolvido funcionários, não se aplica, porque de óbvio aí sim seria um plano empresarial. E com o reconhecimento desse falso coletivo, todos os aumentos, como eu disse, são expurgados, são substituídos pelos índices da ANS e o contrato se torna vitalício. Provas? Desafio você a procurar agora diretamente, é importante que você faça. Veja só, digite no Google, neste momento, pare o vídeo e digite lá. Falsa coletivização, aumentos abusivos. Você vai achar, de certo, milhares de decisões. Milhares. Isso é diário. Nós aqui no escritório ingressamos com uma ação praticamente por dia nesse sentido. Isto é prático, isto é factível. Só que, infelizmente, não é tão divulgado aí pela grande mídia. Até porque a grande mídia, ela se abastece dos recursos dessas grandes operadoras. Acompanhe comigo essa simples pesquisa. Eu digitei no Google jurisprudência do TJ, localizei aqui consulta de jurisprudência, logo no primeiro ícone, e coloquei consulta completa. Nesse campo, eu vou colocar falso coletivo e aumentos abusivos. Vamos dar um enter aqui e pesquisar. Você vai achar centenas, milhares de decisões nesse sentido. Mas peguemos uma como exemplo aqui, esta aqui do ano de 2023. Esta aqui é a ementa dessa decisão. Eu vou até ampliar aqui para que você possa acompanhar comigo. A ementa é uma espécie de, ou melhor, não é uma espécie, é um resumo. Então veja só, é uma decisão já transitada em julgado que foi decidida em segunda instância. Então, ação de obrigação de fazer para o restabelecimento do plano de saúde, sentença de procedência, inconformismo da operadora. Demanda que se insurge contra a rescisão unilateral. Neste caso específico, como foi contratado através de um CNPJ, o plano foi cancelado. Pois bem, veja só, falso coletivo, contemplando apenas 3 vidas, rescisão admitida somente em causa de fraude ou mora. Ou seja, se o seu plano foi contratado, como eu sempre digo, através de um CNPJ e apenas 3 vidas, ele não poderá ser cancelado se você tiver aqui o reconhecimento do falso coletivo. Nessa outra decisão, logo no início do processo, foram afastados os aumentos abusivos. Então veja só, falso coletivo, indício de desproporcionalidade e excessiva onerosidade, ou seja, aumentou muito. Mensalidade que passou de 4.353 para 5.269,66. Foi considerado abusivo à luz dos aumentos da ANS. E logo no início do processo, houve a redução. Outra decisão, também aí, que é já de mérito, já final, já estabeleceu teses, inclusive, olha, recurso desprovido, tese de julgamento. Contrato de plano de saúde falsos coletivos devem ser tratados como contratos familiares, que eles são, em verdade, sujeito aos índices da ANS. Assim como essa, existem inúmeras outras decisões nesse sentido. Pois bem, o que você deve fazer para reconhecer o seu contrato como um falso coletivo? Reúna os comprovantes de pagamento dos últimos 5 anos, se você os tiver. Caso você não tenha, você consegue pegar esses documentos todos pelo site da sua operadora, naquela parte ali que seria para a declaração do imposto de renda. De posse desses documentos,
nós iremos confeccionar uma tabela especificando de quanto será a sua redução e uma projeção de quanto você poderá, inclusive, receber, porque você consegue receber os 3 últimos anos pagos a maior com base no reconhecimento. Então, clique no botão abaixo. E um detalhe importante, não deixe para fazer isso depois, porque boa parte das pessoas que me procuram, elas chegam e me dizem, eu já não consigo pagar o mês que vem, ou provavelmente vou pagar mais 2 ou 3 meses e terei que cancelar. Então, é vital que você se antecipe ao atual aumento e até o aumento do ano que vem. Caso contrário, quando você tomar essa decisão, não haverá mais tempo hábil.